Imagina emprestar dinheiro para quem ninguém quer emprestar. O aposentado endividado, o negativado, quem está com o nome sujo e foi recusado em todo o banco. Parece um péssimo negócio, né? Pois é um dos negócios mais lucrativos do Brasil. E transformou uma ex-jornalista, filha de professora, numa das mulheres mais ricas do país. Quase 9 bilhões de reais. Uma financeira, uma faculdade, uma companhia aérea e o Palmeiras. Os torcedores chamam ela de Tia Leila. Mas os tribunais chamam a empresa dela de outra coisa. Essa é a história da professora dos bilhões. Fala pessoal, bem-vindos ao Código 171, o podcast que conta as histórias reais por trás do dinheiro e do poder. Eu sou o NJ e nas últimas semanas a gente fez uma saga inteira sobre bancos que quebraram. Hoje é uma virada de chave, porque hoje a história não é de um banco que quebrou, é de uma empresa que deu certo. Certo demais. Dependendo de quem você pergunta. E de uma mulher, uma das poucas mulheres no mundo, dominado por homens de terno. Leila Pereira. E se você acompanha futebol, você a conhece. Ela é a presidente do Palmeiras. A tia Leila. Mas o futebol é a parte pequena dessa história. Porque o dinheiro que comprou o sucesso do Palmeiras veio de um negócio que muita gente não entende. E que divide o país entre quem acha que é solução e quem acha que é armadilha. Vem entender essa história. Leila Medalane Pereira nasceu em 1964, no interior do Rio de Janeiro, Cambuci, criada em Cabo Frio. A origem dela não é de bilionária. A mãe dela era professora da rede pública, e foi a mãe que apoiou a Leila a sair de casa cedo, ir atrás dos estudos, construir o próprio caminho. Contra a vontade do pai, que queria ela em casa. Ela estudou jornalismo, chegou a estagiar em TV, na antiga TV Manchete. Depois, estudou direito. Tentou ser juíza, fez concurso, mas não passou. Aí, ela abriu um escritório de advocacia. Ou seja, até aqui, uma trajetória de classe média batalhadora, nada de império. A virada veio nos anos 90, quando ela conheceu um empresário chamado José Roberto Lamaccia. E eles se casaram em 1999. E o Lamaccia, ele já tinha uma empresa, uma financeira, fundada em 1964. O nome, Crefisa. Por anos, a Leila foi entrando no negócio, e em 2008, ela assumiu a presidência da Crefisa. E aqui é importante marcar uma coisa, porque é fácil errar. Muita gente pensa na Leila como a esposa que herdou. Mas quem acompanha o mercado reconhece que foi sob a gestão dela que a Crefisa virou o gigante que é hoje. Ela pode não ter fundado, mas foi ela quem construiu o império. Hoje, a fortuna do casal é estimada pela Forbes em quase 9 bilhões de reais. E a pergunta é: 9 bilhões. Vindos de onde? A resposta está num tipo de empréstimo que os bancos grandes torcem o nariz. E deixa eu te explicar mais ou menos como funciona o crédito no Brasil. Quando você vai lá num banco pedir empréstimo, eles vão avaliar o seu nome, olhar o seu documento, o seu CPF, se você tem um bom histórico de crédito, se você não está devendo ninguém, se você está com o salário cadastrado, se você tem um emprego. E aí, se tudo certo, eles te emprestam com juros camaradas. Só que fica uma grande parte da população sem atender esses critérios. Porque quem está com o nome sujo, como é que faz? Quem está negativado? Quem já está endividado até o pescoço?
O aposentado que precisa fazer mais um empréstimo consignado para fazer uma cirurgia ou para resolver algum outro tipo de problema. O banco grande não quer saber disso. Ele fecha a porta, porque o risco é alto demais, então eles não emprestam. E aí é que entra a Crefisa. A Crefisa se especializou justamente nesse tipo de público. Aposentados, pensionistas do INSS, negativados, gente que os grandes bancos recusam. A Crefisa diz sim para quem ouve não em todo lugar. E como que ela faz isso sem quebrar? Cobrando juros altos. Muito altos. A lógica do negócio é essa. Quanto maior o risco de não receber de volta, maior o juro que se cobra. É o mercado de alto risco. Um público que os grandes evitam. Uma taxa que os grandes não praticam. E foi aí, nessa margem que ninguém queria, que se construiu uma fortuna de bilhões. Agora, juros altos é onde essa história deixa de ser bonita. Antes de continuar, se esse episódio te achou de alguma forma, foi porque alguém apertou para seguir antes de você. Então, faz o mesmo agora. Ajuda muito mais do que você imagina. Segue o Código 171 aqui no Spotify ou aperta aqui para se inscrever no YouTube. Então, vamos falar do outro lado, né? Vamos falar dos juros, porque é aqui que a Crefisa vira notícia, e não é a notícia do tipo boa. A empresa acumula centenas de ações na justiça. Um único escritório de advocacia no interior de São Paulo ganhou cerca de 300 processos contra ela. E as acusações se repetem. Juros abusivos, descontos indevidos, falta de transparência nos contratos, empréstimos que a pessoa diz que nem pediu. E os números dos juros são de assustar. Em casos julgados, apareceram taxas de mais de 1000% ao ano. Num caso, um tribunal registrou juros de 1.082 ao ano, cobrados de uma idosa. 1.082%. Para você ter noção, você pega R$ 1.000 e um ano depois é como se você estivesse devendo 11 mil. E o padrão que os advogados descrevem é cruel. O aposentado pega um empréstimo, não consegue pagar e aí ele refinancia. E o refinanciamento estica a dívida, mas não resolve. Aí ele pega outro e outro, até o desconto comprometer quase toda a aposentadoria. Uma juíza chamou isso de manter o cliente num estado de miserabilidade. Uma bola de neve que só cresce. A coisa ficou tão séria que em 2025 o próprio INSS suspendeu novos contratos de consignado com a Crefisa. Mas, e a gente sempre precisa do outro lado, a Crefisa tem uma defesa. E a defesa dela é articulada. A empresa argumenta que os juros altos são legais, que não existe uma lei fixando um teto para juros de uma instituição financeira, e que a taxa é alta justamente porque o risco também é alto. O cliente negativado, a chance de calote é grande. Alguém tem que emprestar para essas pessoas, dizem eles, e isso tem um preço. Nas palavras da empresa, é um mercado de alto risco. Agora, como é que uma empresa vira dona do Palmeiras? Aí entra a jogada de marketing mais brilhante da história da Leila. Em 2015, a Crefisa virou patrocinadora master do Palmeiras. O clube estava em crise. Quase caiu para a segunda divisão em 2014. E a Crefisa despejou dinheiro. Muito dinheiro. Estima-se que ao longo dos anos, mais de R$ 1 bilhão. Contratações de peso, elenco forte. E os títulos vieram. Brasileiros, Libertadores. Pensa no que isso faz pela marca. O nome Crefisa estampado na camisa de um dos maiores times do país, aparecendo em toda a transmissão, todo jornal, toda a rede social. Milhões de pessoas vendo o nome semana após semana. Uma financeira que atende gente simples, ganhando o carinho da maior torcida. É genial, do ponto de vista de negócio. E em 2021, a Leila deu o passo final.
se elegeu presidente do Palmeiras, a primeira mulher a presidir o clube. Ganhou títulos, virou tia Leila, virou figurinha nacional. E o interessante foi que em 2025 ela mesma sinalizou que a Crefisa pode sair da camisa. Ciclo cumprido. A marca já colou. Já não precisa mais. Então, quem é a Leila Pereira? Essa é a parte que eu não vou te dar uma resposta fácil, porque não tem. De um lado, tem uma leitura admirável. Uma mulher que veio de baixo, filha de professora, que se impôs no mundo de homens, que virou uma mulher poderosa, a mais poderosa do futebol brasileiro, e cuja empresa oferece crédito para quem o sistema bancário abandonou. Porque é verdade. O aposentado, negativado, que precisa de dinheiro para numa emergência, não tem para onde ir. Os grandes bancos não querem ele. A Crefisa, pelo menos, o atende. Do outro lado, tem a leitura dura, de que esse atendimento cobra um preço que aprisiona, juros que os tribunais repetidamente chamam de abusivos. Aposentados presos numa bola de neve de refinanciamento. Centenas de processos. O INSS suspendeu contratos. A pergunta incômoda é crédito para quem precisa ou lucro em cima de quem não tem escolha. E a verdade, provavelmente, é que as duas coisas são verdade ao mesmo tempo. A Crefisa realmente atende quem ninguém atende. E realmente cobra cara demais de quem não tem como reclamar. E o mesmo negócio que dá crédito a um pode afundar a outro. E isso levanta uma questão maior, que vai além da Leila. Por que sobra tanta gente fora do sistema bancário normal? Por que existe um exército de aposentados negativados, tão desesperados por crédito, que aceitam esse juro de 1000%? A Crefisa não criou esse problema. Ela apenas lucra com ele, que é diferente, mas que também não é inocente. A história da Leila é o começo de uma nova fase aqui no Código 171. Porque depois de contar tantos bancos que quebraram, eu quero mostrar como o dinheiro funciona de verdade nos bastidores. Quem ganha, quem paga e como nem sempre vai ter um vilão claro. Às vezes, como hoje, vai ter só uma pergunta difícil. E dois lados que são verdades ao mesmo tempo. Fica com essa para pensar. Na próxima vez que você ver a tia Leila levantando uma taça, que aquele troféu foi pago em parte pelo aposentado lá do interior que pegou um empréstimo que não conseguiu pagar. Os dois fazem parte da mesma história. Esse foi o Código 171. Eu sou o NJ e quinta-feira tem Inciso B com o Bruno. Se você gostou desse episódio, faz uma coisa por mim. Manda ele para uma pessoa. Aproveita também, não esquece de seguir aqui no Spotify, no Instagram, @podcastcódigo171. Valeu, até a próxima.